Nós vamos mostrar para vocês agora como efetuar medidas utilizando o paquímetro. Esse paquímetro é um exemplo de um instrumento não analógico que possui um nônio ou escala auxiliar. Com ele é possível efetuar medidas de 4 maneiras diferentes. Então eu posso medir, por exemplo, com essas duas garras aqui, medir um diâmetro externo. Com essas outras duas garras de cima, eu posso medir um diâmetro interno, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Posso medir uma profundidade. A parte traseira desse paquímetro tem uma régua que eu posso utilizar para medir então a profundidade de um objeto. Então esse tamanho que vocês estão vendo aqui da régua é exatamente o que é lido na escala. E finalmente eu posso fazer uma medida por ressalto. Por exemplo, suponha que eu queira medir esse comprimento aqui, essa distância aqui, eu uso a parte de trás do paquímetro para fazer a medida por ressalto. Então essa distância aqui é o que é lido na escala do paquímetro. Bom, suponha então que nós efetuamos a medida do diâmetro externo que eu mostrei agora há pouco para vocês. Vamos ver como é que eu faria a leitura. Antes de mais nada, observe que eu tenho um parafuso aqui. Esse parafuso serve para fixar o nônio, para que você possa fazer a leitura sem problema de deslocar o nônio e, portanto, perder o valor da leitura. Esse nônio ele tem uma escala aqui em cima em polegada e embaixo em milímetros. Nós só vamos utilizar aqui a escala em milímetros. Então, como é que nós fazemos a leitura nesse caso? Primeira coisa, nós temos que observar exatamente qual é a posição do zero da escala do nônio. Tá? Vocês vejam que o nônio é essa escala aqui de baixo, que tem 20 subdivisões, vai de 0 a 10, mas com 20 subdivisões. E nós temos que, então, inicialmente observar qual é a posição do zero. Não o início do nônio, mas assim a posição do zero. O zero está muito próximo do 50 em relação à escala principal. Tá? Mas para saber se ele chegou no 50 ou passou do 50, nós vamos procurar observar qual foi o traço do nônio que melhor coincidiu com qualquer um dos traços da escala principal. Tá? Então, se nós olharmos aqui com atenção, nós vamos ver que o traço que melhor coincidiu foi exatamente o 10. Tá? Isso significa que a medida está exatamente em cima do 50, ou seja, a minha medida equivale a 50, que é o que eu leio na escala principal, vírgula alguma coisa que é o que eu leio na escala do nônio. Mas essa alguma coisa, no caso, vai ser 0. Como eu posso ler na escala do nônio com até 2 casas depois da vírgula, então a minha leitura nesse caso seria então 50,00. Isso em milímetros. Notem que o erro de escala do paquímetro é exatamente a menor divisão de escala do nônio. Como ele é um instrumento não analógico, então o erro de escala é a própria menor divisão, que é exatamente esse valor que vem escrito aqui no próprio nônio, 0,05 milímetros, que é o valor que é exatamente a distância entre 2 traços consecutivos da escala do nônio. Portanto, a minha leitura escrita com o erro de escala seria 50,00 mais ou menos 0,05 milímetros. Bom, nós vamos então agora efetuar a leitura daquela medida do raio interno que nós fizemos agora há pouco. Então, primeira coisa, procurar a posição do zero da escala do nônio em relação à escala principal. Vejam que o zero passou um pouquinho do 25 na escala principal. Então a nossa leitura seria 25, alguma coisa. Essa alguma coisa nós descobrimos quanto que é, procurando o traço do nônio que melhor coincide com qualquer um dos traços da escala principal. Nesse caso, se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que poderia ser ou o 4 ou esse traço intermediário entre o 4 e o 5. Na verdade, seria
o 40 ou o 45, que seriam os algarismos que viriam depois da vírgula, né? Então eu teria como leitura o valor 25,40 ou 45. Se eu escolher o 45, então a minha leitura seria 25,45 mais ou menos 0,05, que é o erro de escala desse paquímetro, milímetros. Notem que na leitura com esse tipo de paquímetro, o algarismo duvidoso sempre vai ser 0 ou 5.